Graça e paz, povo que Deus escolheu para participar da sua herança nos céus. Estamos chegando hoje no capítulo 20 de Apocalipse. É impressionante como o livro de Apocalipse nos descortina mistérios, nos traz revelações maravilhosas que só enche o nosso coração de fé, de alegria, de amor por nosso Deus. O livro do Apocalipse não é para termos medo, porém é para termos fé, é para erguermos os nossos braços em adoração ao Senhor, porque aqui Deus coloca o final de todas as coisas. Embora no tempo presente sejamos atribulados, perseguidos, mortos, sabemos que nada disso se compara à glória que Deus tem reservado para os seus. Esses acontecimentos em Apocalipse, que encontram-se do capítulo 12 até o capítulo 20, que será a leitura de hoje, são os acontecimentos da sétima trombeta. Nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 19, o aprisionamento das bestas. Da besta, a primeira que emerge do mar e a segunda que emerge da terra. A segunda besta é também chamado de o falso profeta. E os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre. E aqui nós vamos ver que este lago de fogo e enxofre se refere à segunda morte. Isso acontece no exato momento em que Jesus vem. No capítulo 19, versículo 11, João relata aqui que ele viu o céu aberto e um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Então descreve aqui o retorno glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, que aqui ele tem um nome, Fiel e Verdadeiro, um nome que ninguém conhece senão ele mesmo, um nome, o Verbo de Deus, e o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E todos os adoradores da besta que receberam o seu sinal são mortos na sua vinda. E a besta e o falso profeta são aprisionados e são lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E nesse mesmo momento, porque termina aqui o capítulo 19 e a sequência imediata está no capítulo 20. Pois, no momento seguinte, em que a besta e o falso profeta são aprisionados e lançados no lago de fogo e enxofre, e todo o restante é morto com a espada, com a palavra poderosa daquele que está montado no cavalo, ou seja, Jesus Cristo. Então o capítulo 20 inicia bem assim: Então vi descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Nós já vimos anteriormente que uma estrela desce do céu que tem a chave do abismo. E quando ele abre o poço do abismo, a terra se enche de escuridão, porque o engano, é a mentira, são as trevas que a estrela caída, que o anjo caído, que o diabo traz sobre a terra. Mas ele perde essa chave do abismo.
E ela vem agora, essa chave do abismo, na mão de um anjo. E ele segurou o dragão, porque existem nomes relacionados ao diabo, que é o dragão, a estrela caída, Satanás. E aqui nos diz esse texto, no versículo 2, que ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Então aqui já resume quem é realmente, já apresenta a identidade completa. Desvenda aqui claramente quem é quem. E diz que o dragão é a antiga serpente, aquela serpente lá de Gênesis capítulo 3, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos e lançou no abismo. Então existe um lugar que era de dominação de Satanás, que agora se torna o seu cárcere, a sua prisão. Satanás é lançado no abismo, e diz aqui o verso 3, e fechou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Aqui nós vemos mistérios sendo revelados. Então Jesus vem em defesa ao seu povo, que estava sendo oprimido, perseguido e morto pelo anticristo. Ele toma o anticristo e o falso profeta, lança-os vivos no lago de fogo e enxofre. O diabo é aprisionado no abismo por 1000 anos. E aqui já há uma ressalva. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. E nós vamos ver isso acontecendo aqui em seguida. Verso 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Isso aqui é algo que compete somente a Deus, porque Ele sabe quem, nos céus e na terra, tem esta condição, tem essa autoridade recebida por Deus. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Que coisa extraordinária nós estamos vendo aqui. Que todos os que foram mortos por causa do testemunho de Jesus ressuscitaram para reinar com Cristo 1000 anos. A Bíblia diz que o povo de Deus é constituído por ele reis e sacerdotes. Isso também diz em Apocalipse capítulo 5, que nosso Deus nos comprou através do sangue de Cristo, povos de todas as tribos, língua, povo e nação, e foram constituídos reis e sacerdotes, que reinarão com Cristo. E aqui já está se cumprindo isto. Reinarão com Cristo 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então essas repetições aqui, dessas expressões, dessa promessa, são confirmações. Aqui está bem claro e bem confirmado
que aqueles que são de Cristo ressuscitarão e reinarão com ele esses 1000 anos. Então, se você é um estudioso da palavra de Deus e sua mente está aberta aos ensinos das Escrituras, você logo vai perceber isso aqui, que Jesus vem e destrói todos os inimigos dele. O diabo é preso por 1000 anos no abismo. Os que morreram por causa de Cristo ressuscitam para reinar com Cristo. Reinarão com Cristo como reis e sacerdotes por 1000 anos. Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número dessas é como a areia do mar. Então as nações, cujo número é como a areia do mar, uma multidão incontável, de Gog e Magog. O que significa isso? Gog e Magog significa os filhos de Adão. Ou seja, as pessoas naturais, as pessoas humanas, as pessoas que ainda não foram transformadas, que não tiveram a ressurreição, que têm uma vida humana natural sobre a terra. Porque quando Jesus vir, serão mortos os adoradores da besta. E haverão ainda sobre a terra muitas pessoas, muitas nações, muitos povos. Nem todos são adoradores da besta e nem todos são seguidores de Cristo. Mas Jesus reinará sobre a terra 1000 anos. Então serão 1000 anos estabelecidos sobre a terra, em que a terra será regida por Cristo e por todos esses reis e sacerdotes que foram chamados dentre os salvos, o povo de propriedade exclusiva de Deus, o povo adquirido, o povo constituído, reis e sacerdotes, aqueles que foram mortos e ressuscitaram com Cristo, que têm esta vida, que reviveram na volta de Jesus. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto. Então ele vai seduzir as nações. Como se dará isso? Então nós temos que nos reportar àquele tempo lá no Éden. Quando viviam no Éden, Adão e Eva, que estavam ali puros e só tinham a Deus. E a serpente, esse mesmo dragão, o diabo e Satanás, conseguiu enganar Eva, conseguiu enganar Adão, e eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, o diabo, com todo o seu poder de sedução, ele enganará muitas pessoas e haverá como um levante. Ele amotinará as nações contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Cristo. Então imaginem esse poder de persuasão de dizer que o governo de Cristo está sendo mal sobre eles, que eles merecem mais do que simplesmente serem nações, serem pessoas, que eles têm que chegar ao trono, porque o alvo do diabo sempre foi esse, chegar ao trono. Mas o que ele quer é ser adorado. Ele não quer que as pessoas cheguem lá. Ele quer, Satanás, escravizar as pessoas para que ele suba ao trono e receba adoração como Deus. Diz o verso 9, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então não haverá chance nenhuma para esses que se rebelarem contra Cristo e o seu governo. Quando eles sitiarem o acampamento dos santos, porque haverá na terra, nesse período de 1000 anos, como uma grande capital mundial,
em que Jesus se fará presente e reinará sobre a terra, e ali estarão também os santos, os remidos, os reis e sacerdotes. Jesus ele dá uma dica sobre isso na parábola das minas, quando diz que o seu Senhor, vai conquistar o reino e ele volta e chama os seus servos, e os servos que foram fiéis diz para eles: você reinará sobre 10 cidades, você reinará sobre 5 cidades. Então, esses salvos em Cristo reinarão, governarão sobre cidades, sobre nações terrenas. E quando aqui se amotinarem contra Cristo e o seu governo, não haverá nenhuma chance. Fogo desce do céu e os consome imediatamente. São mortos ali, devorados por esse fogo que vem do céu. E o verso 10. E o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Satanás antes estava em um abismo. Agora ele é lançado no seu destino final, o lago de fogo e enxofre, onde já está a besta, onde já está o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para sempre. Então, nunca mais Satanás terá qualquer chance. A sua condenação aqui é final. Veja então agora o verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, nesse momento em que João vê o trono branco, João tem a impressão que todas as demais coisas desaparecem. Aqui não podemos dizer que há um desaparecimento, há uma destruição desta terra que nós conhecemos. Não é isso que está dizendo. Ele diz que não se achou lugar para a terra e para o céu, porque o trono encheu todas as coisas. E ele diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida. Foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Nós temos aqui o juízo final. Essa é uma grande realidade que não podemos negar. Em Hebreus 9, 27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez e depois vem o juízo. Então existe um juízo final para todas as pessoas. João vê o grande trono branco e vê também os mortos. Todos vieram à vida e foram abertos os livros. E foi aberto o livro da vida. Vejam o verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então haverá um julgamento, em que todas as coisas ficarão claras e patentes e não haverá nenhuma injustiça ali, nenhum tribunal superior para se recorrer, porque cada um será justamente julgado diante do tribunal superior, do tribunal maior, o trono branco de Deus, e ali estarão grandes e pequenos. Então todos os que hoje se acham grandes, magistrados sobre os homens, todos eles também serão julgados naquele grande dia.
e não haverá como ninguém escapar desse julgamento. Porque a morte e o além entregarão os seus mortos. O mar entregará os seus mortos. E aqui diz o verso 14: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então o lago de fogo, que arde com enxofre, como já foi dito aqui antes, neste mesmo capítulo, é o destino final de todo o mal, até mesmo a morte, até mesmo o inferno deixará de existir, porque tudo vai ser lançado e todas as almas dos perdidos serão lançados nesse lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Todos aqueles que morreram fisicamente ressuscitarão, serão julgados e agora sofrerão a segunda morte, que é o banimento eterno da presença do Deus Santo, Justo e Todo-Poderoso. Porque o amor requer isto. O amor requer o justo julgamento, a recompensa dos fiéis e a condenação dos infiéis. Verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui encerra o capítulo 20 de Apocalipse. E quando a gente retorna, nós sempre temos retornado lá, no capítulo 11, diz assim, o versículo 18, aliás, o verso 17, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Então, nós vimos exatamente o que vai acontecer aqui nesse juízo final. Para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, os santos e os que temem o seu nome, tanto pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, nós vemos aqui o final do mal. Quando já vimos a queda da grande meretriz, que é todo esse sistema mundano, seja religioso, seja econômico, seja ideológico, seja o que for, tudo isso é a grande meretriz, a prostituta que cairá. Vemos o final do anticristo, que representa ali todo esse governo contrário a Deus. E vemos o final, a queda final e última, definitiva, do dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás, que será atirado ali, naquele lago que arde com enxofre, onde já não tem mais continuidade para as maldades dele. Ali é o fim. Será atormentado pelos séculos dos séculos, com todas as almas dos ímpios. A Bíblia diz que este lugar, que Jesus apenas chamou de inferno, foi preparado para o diabo e os seus anjos, e ali serão atirados todos os infiéis. Quando Jesus diz em Mateus capítulo 25, verso 41, para um inferno preparado para o diabo e seus anjos. Mas o importante para nós é entendermos o seguinte, que os salvos em Cristo, que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, esses têm a salvação eterna. Porque todo o sofrimento deles acabará.
o mal será punido e o bem será recompensado. Esta é a grande verdade que a palavra do Senhor nos ensina aqui. Quando a Bíblia se torna incômodo para muitos, é porque, na verdade, a palavra de Deus ela afronta o pecador no seu pecado. Porque o pecador, quando ele se arrepende, ele encontra na palavra de Deus consolo. Porém, quando o pecador endurece o seu coração, empedernece a sua mente, a sua cerviz, a palavra de Deus traz sobre ele juízo e condenação. Então esse texto, a palavra do Senhor, ela é dirigida especialmente para os cristãos, para os seguidores de Cristo, informando aos seguidores de Cristo que eles estão guardados pelo Deus Todo-Poderoso, que é justo e verdadeiro, que julga tudo e todos com justiça. Amanhã nós vamos entrar no capítulo 21, o novo céu e a nova terra, que vem ser a continuidade do capítulo 11, que foi o toque da sétima trombeta, quando diz o verso 19 de Apocalipse 11: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E no capítulo 21 começa dizendo: vi novo céu e nova terra. Continue lendo a palavra de Deus, continue meditando nestas verdades, e que o seu coração, que a sua mente estejam firmes diante deste Deus maravilhoso, que nos ama, que nos salva e que ainda está com as suas mãos de misericórdia estendida a todos, chamando ao arrependimento. Fiquem na paz, Deus os abençoe. Amém.